Oi, gente! Vamos papear? Sabe sobre o que a gente vai conversar essa semana? Sobre colo. Mas sobre colo, Elaine? Eu não preciso mais dar colo pra ninguém e eu já sou adulta, eu também não preciso de colo. Espera aí que a gente vai bater um papo sobre isso e eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião a respeito desse assunto. Mas se você é nova por aqui, tá passando por aqui pela primeira vez, quero dizer que você é muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, assim você não perde nada que eu posto por aqui. Seja muito bem-vinda. Mas vamos lá, vamos ao nosso bate-papo dessa semana, que eu quero conversar com vocês algo que eu li num livro, que eu tenho achado esse livro assim maravilhoso. Eu não cheguei no final dele ainda, já li 80% mais ou menos desse livro e eu já quero indicar para vocês. Se você está precisando aí comprar um livro nos próximos dias, compre esse livro. O nome do livro é Invisível, da Sara alguma coisa, não lembro agora o sobrenome dela, mas eu vou deixar a fotinho dele aqui para você ver e pegar aí a referência. É um livro maravilhoso, gente, maravilhoso. Pensa numa leitura gostosa, que a gente lê assim rapidinho, porque a leitura flui. Só para dar um pano de fundo para vocês, ela é uma escritora e ela é mãe de 6 filhos. Os 4 primeiros filhos dela foram adotados. Então vieram de lugares aí diferentes no mundo e só os 2 últimos filhos é que são filhos biológicos, sendo que Deus fez um milagre na vida dela, porque ela demorou 12 anos para engravidar. E nesse livro ela vai contar justamente sobre isso, sobre ser invisível, né? As coisas que a gente faz dentro de casa que ninguém tá vendo, mas que o Senhor vê. E através do relacionamento dela com os filhos, através dos problemas que ela tem, né, com os filhos, Deus vai ministrando coisas poderosas assim com ela e ela vai compartilhando isso de uma maneira muito linda. Então eu queria indicar aí para você esse livro porque é muito bom. E nesse livro tem uma partezinha no livro que ela fala sobre colo. Eu quero compartilhar com vocês a respeito disso porque foi um assunto assim que eu li e que Deus falou muito ao meu coração. Então nesse trechinho do livro ela fala o seguinte, que teve uma noite que ela teve que dormir fora de casa, que ela tinha um compromisso de trabalho e ela estava conversando com Deus no hotel e Deus trouxe à mente dela a seguinte cena. Todos os dias de manhã o filhinho mais novinho dela acordava e vinha na direção dela assim, meio ainda sonolento assim, estendia os bracinhos para cima e falava assim, colo, por favor. E ela diz que essas foram as primeiras palavras que ele aprendeu a dizer, colo, por favor, e que ele fala colo, por favor, em vários momentos do dia. Ela faz, então, por exemplo, se ele tá brincando com os irmãos e aí ele tá cansado, ele vem para ela e fala colo, por favor. Se algum irmão brigou com ele e tal, ele vem colo, por favor. Algumas vezes ele vem, só pede colo, outras vezes ele vem, ela fala com os lábios trêmulos e o olhinho cheio de lágrimas. E ela disse que essa cena fez ela lembrar que os outros 4 filhos dela não tiveram esse colo, por favor, atendido. Então essa parte do livro ela fala que os filhos mais velhos dela, eles não sabem pedir colo. Muitas vezes o pedido de colo deles vem escondido atrás de outras coisas, de outras atitudes, um pedido de colo meio que camuflado, né? Porque como eles já são mais grandinhos, foram crianças que são crianças que têm histórias assim traumáticas, né, na sua infância. Então ela diz que é tudo muito custoso assim, né? Ela tem que ir trabalhando muitas áreas assim na vida das crianças até para conseguir que Deus cure, né, isso na vida delas. Então aí ela chega nessa conclusão, né, que muitas vezes a gente se comporta exatamente como os filhos mais velhos dela. Muitas vezes a gente precisa de colo, muitas vezes a gente quer colo, mas a gente não pede colo. E aí, olha só o que ela fala, eu vou ler aqui para vocês. Em algum momento, após termos aceitado Jesus, a vida nos ensinou que o pedido de colo se restringe aos bebês. E nós não queremos parecer bebês diante de Deus. Ela fala, eu prefiro não ser como uma criança, não quero gaguejar as palavras ao falar em público, não quero ficar de olhos vermelhos na igreja por causa de uma conversa que eu tive com meu marido no carro, não quero estar chegando aos 40 anos ainda precisando perguntar a mim mesma, o que será que houve aos 15 anos que me faz lutar com esse assunto até hoje? Não quero babar, não quero usar fraldas, para dizer bem a verdade, eu não gostaria de depender de Deus. Ao invés disso, eu quero abandonar a fraqueza e fazer anotações para uma pregação.
Afinal de contas, não seria muito mais agradável aprender as duras lições sobre o amor em um sermão bem organizado do que na bagunça da minha vida? No entanto, o Senhor continua me convidando a desnudar-me em sua presença. Sentar-me diante dele, derramar o meu coração, fazer perguntas e esperar suas respostas. As 12 vezes por dia em que me irrito ao ser lembrada da minha fraqueza são os momentos nos quais Deus quer ouvir minha voz hesitante dizendo: colo, por favor. E se a gente for parar para pensar, a maioria das vezes no nosso dia a gente se comporta como aquelas crianças maiores, né? A gente está precisando de colo, mas a gente não sabe verbalizar isso para Deus. E muitas vezes a gente fica querendo resolver as nossas coisas com as nossas próprias forças. Então a gente está cansada, sobrecarregada, a gente não sabe como agir numa determinada situação e a gente fica se arrastando com aquilo, sabe? Sendo que muitas vezes a gente poderia simplesmente estender os nossos braços para cima e falar: colo, por favor, Deus, hoje eu estou precisando. E esperar, né, que Deus nos responda, e esperar que Deus alivie o nosso fardo. Esperar que o Senhor conduza os nossos próprios passos. Não seria muito mais fácil se a gente conseguisse pedir colo para Deus todas as vezes que a gente precisasse? Ao invés de a gente ficar muitas vezes se fazendo de durona, querendo resolver as coisas com as nossas próprias mãos? Em que áreas da sua vida você ainda se faz de durona? Em que áreas você ainda luta para ser forte? E sabe o que eu quero te dizer? Deixa Deus entrar nessa área da sua vida. Deixa Deus te dar colo. Deixa Deus afagar o teu cabelo. Deixa Deus sussurrar no teu ouvido. Quais são os próximos passos? O que Ele pensa de você? O tanto que Ele te ama? Lembre-se que sempre que a gente reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus, Deus nos enche de força e sabedoria. Deus não está preocupado e encontrar na gente sempre uma fonte inesgotável de força, uma fonte inesgotável de coragem. Não, Deus sabe que a gente é vulnerável e a gente é vulnerável o tempo todo. Então Deus se importa sim com as nossas fragilidades, Deus se importa com aquilo que a gente está sentindo e não tem nada demais a gente se apresentar diante de Deus como uma criança dizendo: colo, por favor. Eu tenho aprendido que conversar com Deus durante todo o meu dia tem me feito muito bem. Então eu não tenho esperado para conversar com Deus somente no momento que eu estou fazendo uma oração. Deus tem feito parte do meu dia a dia e eu tenho conseguido verbalizar para Ele aquilo que eu estou sentindo. Então muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa e eu falo: ai, Senhor, hoje estou tão triste. Hoje eu estou preocupada com tal coisa, Senhor, sabe? O que vai ser? Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, Senhor, eu estou com medo. Me enche de coragem. Senhor, estou tão preocupada com o dia de amanhã. Senhor, eu não sei o que eu faço com relação a isso que eu tenho que decidir, com relação a isso que eu tenho que falar, com relação a isso que eu tenho que fazer. Senhor, me ajuda. E durante todo o meu dia, eu vou dividindo com o Senhor os meus sentimentos. Os meus pedidos de colo para Deus têm sido muito mais frequentes. Eu quero dizer para vocês que encontrar esse lugar em Deus é fundamental para que a gente consiga viver uma vida mais leve, sabe? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias forças, a gente quer dar conta de tudo e a gente não divide com Deus, sabe? Às vezes no nosso momento de oração a gente tem outras coisas para falar e a gente acaba esquecendo de falar aquilo que está aqui dentro que a gente está sentindo. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: para de se esconder de Deus e coloque-se diante dele como você realmente é. Muitas vezes a gente é esse bebê que precisa de colo, que precisa de um lugar seguro para estar, que precisa que alguém enxugue as suas lágrimas, a gente precisa que alguém entenda as nossas dores, que alguém nos dê bons conselhos. Então é nesse lugar, nesse colo, que você vai encontrar força, sabedoria, que você vai ser renovada, que você vai ser restaurada, você vai ser direcionada por aquele que sabe tudo, entende as suas dores, sabe das suas limitações, mas continua olhando para você como um pai olha para um filho que está precisando de colo e sabe que precisa urgentemente resolver aquilo. O colo de Deus está disponível para mim, para você, para quem quiser e precisar. E o desejo do meu coração é que você também possa
começar a pedir colo, por favor, todas as vezes que você precisar. Deus é um Deus de perto e não de longe. E Ele ama dar colo para os seus filhos. Eu espero que essas palavras tenham te abençoado, tenham falado poderosamente ao seu coração, assim como elas já falaram com o meu. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.